Uma ligação para o 91, um alerta sobre um incêndio em Charleston, tornando-se o desastre no combate a incêndios mais mortal desde o 11 de setembro. É segunda-feira, 18 de junho de 2007, e uma ligação de emergência solicita atendimento para um incêndio em Charleston. Os bombeiros chegam rapidamente com o primeiro caminhão em 3 minutos. A chamada resulta na morte de 9 bombeiros. Charleston, Carolina do Sul, possui uma longa tradição no combate a incêndios. Em 2007, o departamento contava com 237 bombeiros em 19 companhias espalhadas pela cidade. É uma profissão muito unida, com o pessoal passando até 24 horas juntos de plantão a cada 3 dias. Naquela segunda-feira, os operadores de Charleston receberam a primeira ligação para o 91, às 19h07. Quem ligou gritou que havia um grande incêndio atrás de um depósito no centro comercial. Eles pedem que os serviços de emergência se apressem, pois há fumaça saindo do prédio. Momentos após a primeira ligação, o alarme toca na companhia de bombeiros 11, onde a equipe está sentada para o jantar. A estação fica a menos de 1 milha do incêndio, e os homens pegam seus equipamentos de combate a incêndio e seguem para 1807 Savannah Highway, Charleston, onde fica a loja Sofa Superstore. O caminhão 11 chega à loja de móveis de 3.900 metros quadrados por volta das 7h10 com as sirenes tocando. O prédio ocupa quase 2 acres e a equipe vê fumaça densa saindo da área da doca de carga, local onde funcionários costumam fazer pausas para fumar. Bombeiros agem imediatamente, combatendo o incêndio do lado de fora. O chefe assistente dos bombeiros, Larry Garvin, oficial mais graduado no local, assume o comando das operações. Vestindo casaco de proteção e capacete, ele entra pela frente do prédio com outros 2 bombeiros para avaliar a situação. Garvin já conhece bem a loja, tendo passado 1 hora lá apenas 1 semana antes, escolhendo móveis para um novo posto de bombeiros ali perto. De acordo com reportagens da mídia, Garvin também liderou uma vistoria naquele mesmo prédio em 2006 para planejar como as equipes responderiam a um possível incêndio ali. Mas os planos de Garvin em 2006 não incluíam o sistema de treliça de aço potencialmente perigoso que sustenta o telhado sobre a ampla área do salão de exposições. Um projeto de construção que cria espaços ocultos acima, onde incêndios podem crescer sem serem detectados. De modo preocupante, esse projeto é conhecido como fazedor de viúvas entre os bombeiros. Garvin inicialmente não vê sinais de fogo dentro do prédio e conclui que o showroom está seguro. Mas quando ele abre as portas duplas que conectam ao depósito, o fogo as arranca de suas mãos enquanto engole o oxigênio fresco. A força é imensa e Garvin não consegue fechar a porta enquanto as chamas invadem o showroom. 4 minutos depois, a equipe da escada 5 é uma das primeiras a entrar no prédio com mangueiras para conter o incêndio. As equipes dos autobombas 16 e 19 entram logo em seguida com uma linha de mangueira adicional. Mas as equipes têm dificuldade em conter o incêndio, que se espalha rápido pela baixa pressão da água. Em gravações de transmissões de rádio divulgadas publicamente, várias equipes de bombeiros são ouvidas pedindo mais pressão de água em diversas ocasiões. As mangueiras do departamento têm diâmetro menor que a maioria e, além disso, as linhas de abastecimento cruzam a movimentada Savannah Highway, onde carros prejudicam a pressão ao passarem sobre as mangueiras. Ao chegar, o chefe dos bombeiros, Rusty Thomas, coloca o capacete branco, assume o comando, redistribui caminhões, coordena o apoio e monitora o abastecimento de água. No entanto, o sistema de comando da cidade determina que essas tarefas sejam delegadas para que o foco principal do chefe seja o combate ao incêndio. Um funcionário da loja Sofa, Jonathan Tyrrell, está trabalhando em uma pequena sala ao lado do depósito quando percebe o incêndio. Tyrrell pode ouvir as sirenes e sabe que a única saída é pelo depósito. Mas quando ele abre a porta, uma torre de móveis em chamas bloqueia sua fuga. Isso seria apenas o começo do desastre. Jonathan Tyrrell tentou ligar para o 91 um pouco antes das 7h30. Sua primeira tentativa falhou e ele tentou ligar para sua esposa, mas essa ligação também falhou. Milagrosamente, a segunda ligação para o 911 foi completada, mesmo que Tyrrell tenha dito que nunca conseguiu sinal de celular naquele local antes. O operador o transferiu para um bombeiro que estava no local, que lhe disse para se acalmar
deitar no chão e esperar. Enquanto a fumaça preta e densa envolvia tudo ao seu redor, Tyrell se perguntava se algum dia veria sua esposa e filha novamente. Ele bateu em mesas, armários e paredes de metal, esperando que o barulho indicasse sua localização para as equipes de resgate. 5 minutos após sua ligação, um bombeiro abriu a parede com um machado e o tirou do prédio. Tyrell seria a última pessoa resgatada da Sofa Superstore. A situação dentro do showroom continuava a se deteriorar, com a visibilidade extremamente limitada pela fumaça preta espessa e os móveis empilhados, dificultando o movimento e a orientação dos bombeiros lá dentro. Às 19h31, mais de uma dúzia de homens já estavam usando seus aparelhos respiratórios por pelo menos 18 minutos, deixando-os quase sem ar. As transmissões de rádio mostravam um cenário sombrio das condições internas, com bombeiros gritando de forma ininteligível. Um bombeiro gritava ansiosamente que havia perdido o contato com a mangueira. Em incêndios em prédios, os bombeiros sabem que em situações de risco de vida e baixa visibilidade, devem seguir suas mangueiras para voltar ao caminhão com segurança. Então, às 7h32, chega a chamada que ninguém quer ouvir. Mayday ecoa pelo rádio. Um segundo bombeiro comunica seu último desejo diretamente ao chefe. Carro. Por favor, diga à minha esposa que eu a amo. Chefe Thomas ordena silêncio no rádio para falar com a equipe interna. Outra voz é ouvida lá dentro, dizendo as palavras finais de uma oração solene. Em nome de Jesus, amém. Com 24 minutos de incêndio, o chefe não fazia ideia de quem havia feito o chamado Mayday e não sabia quantos bombeiros ainda estavam presos lá dentro. Mas ele sabia que a situação lá dentro era grave e possivelmente fatal. Logo depois, a central de comunicações avisou que o botão de emergência do motorista da escada 5 foi acionado. Era Mike French, mas qualquer tentativa de contato com ele pelo rádio foi mal sucedida. Vários dispositivos de alarme presos aos aparelhos de respiração dos bombeiros podiam ser ouvidos de forma assustadora, ecoando na escuridão. Esses alarmes são ativados em situações de perigo ou automaticamente quando um bombeiro fica caído por mais de 24 segundos. Os bombeiros quebraram desesperadamente as janelas da frente da loja para criar saídas para os que estavam presos e entradas para os que tentavam ajudar. Mas essa ação apenas alimentou ainda mais o incêndio, fornecendo mais oxigênio de fora para que ele continuasse sua fúria destrutiva. Uma fumaça preta e densa saía das janelas quebradas, o que indicava que o fogo estava queimando a uma temperatura extremamente alta e poderia potencialmente levar a um fenômeno perigoso como um flashover. Flashovers normalmente acontecem quando o oxigênio fresco entra em um incêndio intenso em ambiente fechado. Essa reação leva à combustão espontânea de todos os materiais combustíveis próximos ao fogo. Às 19h38, o chefe ordenou que todos evacuassem imediatamente. A equipe do lado de fora assistiu, impotente, enquanto as chamas ficavam incandescentes, quase brancas. Menos de 7 minutos depois, o teto do showroom desabou com um estrondo ensurdecedor. Testemunhas relataram que uma onda de calor e cinzas passou sobre todos antes do fogo subir 9 metros e o restante do prédio desabar. Naquele momento, o número de mortos era desconhecido. A dimensão da tragédia ainda se desenrolava, e o número exato de vítimas só seria conhecido mais tarde, quando as equipes de resgate vasculhassem a área. O incêndio só foi controlado às 22h, 3 horas após a primeira ligação para o serviço de emergência. Os bombeiros, enlutados, prestaram uma saudação respeitosa enquanto os corpos de seus irmãos caídos eram retirados um a um, enquanto as buscas continuavam. Por volta das 4 da manhã, o devastado corpo de bombeiros retirou os corpos dos 2 últimos bombeiros. 9 corpos foram achados nas brasas fumegantes do salão de exposições. Louis Mulkey, Mike Bank, Melvin Champagne, William Hutchinson, Bradford Beatty, James Drayton, Mark Kelsey, Michael French e Brandon Thompson, todos morreram em serviço. Os homens com idades entre 27 e 56 anos eram todos bombeiros profissionais e somavam mais de 130 anos de experiência juntos.
Ao menos 9 outros bombeiros ficaram feridos, saindo do prédio pouco antes do desabamento. A morte dos bombeiros chocou e entristeceu o povo de Charleston. Isso gerou mensagens de apoio do mundo todo, inclusive do presidente George W. Bush, que chamou os homens de heróis. Ele afirmou que eles mostraram habilidade e coragem e que seu legado seguiria inspirando todos os americanos. 4 dias depois, os bravos homens tiveram despedida de herói diante de milhares de pessoas reunidas para as últimas homenagens. Bombeiros de todo o mundo compareceram em grande número. Uma carreata com mais de 300 viaturas de bombeiros, caminhões de escada, ambulâncias e veículos de comando passou pelas 3 estações de bombeiros onde os 9 homens trabalhavam. Mas a nação tinha tantas perguntas. Como os bombeiros perderam a vida ao atender um chamado que parecia ser um incêndio em uma caçamba de lixo fora de um prédio? As respostas acabariam vindo em 2008, na forma de relatórios divulgados pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Serviços e por um relatório de investigação independente encomendado pela cidade de Charleston. Os investigadores utilizaram métodos de modelagem e examinaram os destroços, as estruturas e também o conteúdo da loja. Eles também usaram fotografias, entrevistas, vídeos e mais de 900 transmissões de rádio para reconstruir como o incêndio mortal se espalhou. Os relatórios trouxeram várias conclusões e ressaltaram 2 fatores principais que levaram ao incêndio devastador. Fatores ligados ao edifício, a propriedade onde o incêndio ocorreu e as ações do Corpo de Bombeiros de Charleston. Constatou-se que o Sofa Superstore apresentava vários riscos elevados de incêndio, o que aumentou a volatilidade da situação. O incêndio poderia ter sido evitado se a propriedade tivesse sido construída e mantida de acordo com os códigos estaduais e locais. Incluía acréscimos à estrutura, principalmente construídos em madeira e fechados com chapas de metal. Os acréscimos teriam sido construídos sem alvarás de construção e violavam vários requisitos do código. Alguns exemplos disso eram a planta aberta e o acúmulo oculto de fumaça e gases combustíveis devido aos espaços entre o forro falso e o telhado do salão principal. Os relatórios dizem que o incêndio poderia ter sido contido rapidamente e com poucos danos se a loja tivesse um sistema de sprinklers, como exigido pelas normas municipais e estaduais. Poderia ter sido menos grave se materiais altamente combustíveis não estivessem perto da área de fumantes. E os bombeiros poderiam ter conseguido encontrar a saída do incêndio se as saídas exigidas estivessem devidamente mantidas. Mas Charleston e o Corpo de Bombeiros também tiveram um papel. As violações do Código de Construção seriam descobertas se Charleston fizesse inspeções regulares de segurança contra incêndio e os bombeiros fossem treinados para identificar violações nas visitas de planejamento pré-incêndio. O painel concluiu que o departamento estava com pouco pessoal, despreparado e usou equipamentos desatualizados ao responder ao incêndio. Verificou-se que as mangueiras subdimensionadas impediram a equipe de ter água suficiente para conter o incêndio no teto. As táticas agressivas de combate a incêndio dos bombeiros de Charleston também foram questionadas. O relatório concluiu que as táticas ofensivas do departamento expuseram as equipes de combate a incêndio a riscos excessivos e evitáveis. Relatórios com uma linha do tempo dos eventos daquela noite apontaram que os oficiais não avaliaram corretamente a situação ao não evacuar a equipe do incêndio antes. Também foi observado que o chefe Thomas mandou quebrar as janelas frontais da loja ao perceber a situação. Os bombeiros ficaram presos no salão de exposição coberto de fumaça, uma ação que resultou na entrada de oxigênio no prédio, acelerando um flashover que incendiou o salão de exposição. As comissões concordaram que havia poucas opções na época e disseram que o melhor seria fazer um buraco no telhado para remover a fumaça. Porém, faltavam bombeiros e equipamentos para cumprir o protocolo. Primeiro, acreditou-se que os homens morreram pelo desabamento do telhado, mas o laudo do legista não encontrou ferimentos por esmagamento e concluiu que a causa foi inalação de fumaça e queimaduras térmicas. O chefe Rusty Thomas disse à comissão que aceitava a responsabilidade pela perda de vidas e lamentava não ter feito algo diferente naquela noite para trazer de volta os 9 bombeiros. Thomas se aposentou após a divulgação dos relatórios.
Em fevereiro de 2011, a Carolina do Sul decidiu não apresentar acusações criminais no caso do incêndio da Sofa Superstore. Uma investigação independente concluiu que as questões levantadas não justificavam uma investigação criminal. 4 meses depois, a Sofa Superstore resolveu as reivindicações civis das famílias dos 9 bombeiros, no valor de $1.900.000, também fez um acordo com outros 9 bombeiros que alegaram problemas emocionais e físicos devido ao incêndio. Acredita-se que mais de $18 milhões foram pagos em acordos envolvendo mais de 2 dúzias de réus. A Sofa Superstore nunca foi reconstruída. A cidade comprou os 3 acres de terra em 2008 e criou um parque com marcadores memoriais únicos para os 9 homens, nos locais onde seus corpos foram encontrados. A recém-construída Estação de Bombeiros 11 agora fica ao lado do Parque Memorial, com 9 janelas do chão ao teto em homenagem aos homens, com vista para o memorial urbano. Várias recomendações feitas pelos relatórios já foram implementadas para prevenir tragédias futuras. O departamento comprou cilindros de ar maiores e novos uniformes após descobrir que os antigos haviam derretido pela intensidade das chamas. Agora, as estações de bombeiros têm mais pessoal treinado para avaliar incêndios e definir os recursos necessários para cada caso. Equipamentos modernos, como câmeras térmicas e mangueiras mais largas, também alinharam o departamento aos padrões da indústria. Agora, os comandantes de incidentes atuam em um veículo de comando, facilitando o monitoramento das comunicações e dos recursos pelo chefe dos bombeiros. Agora, o Corpo de Bombeiros é responsável pela fiscalização do Código de Construção, com uma divisão de inspetoria de incêndio que supervisiona a aplicação do código, prevenção e inspeções em bares e casas noturnas. O legado dos homens é homenageado por meio de um emblema com 2 machados, um grande número 9 e o número 61807 usado como broche pelos bombeiros locais. O design também está nos equipamentos de combate a incêndio, junto aos nomes dos heróis que morreram. Um sino pendurado do lado de fora da estação toca 9 vezes às 9 horas da manhã. Todas as manhãs, lembrando Charleston da tragédia que aconteceu em 18 de junho de 2007. Assista a este episódio a seguir se você achou este vídeo interessante. Por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.